Olá, nono ano. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente poder falar sobre a AP. A AP, eu já resolvi, ela não está tão difícil, só que a gente tem que ter muita atenção porque tem alguns detalhes que ele vai confundir um pouquinho. Então a gente vai comentar sobre as questões, tá bom? Fazendo uma revisão, relembrando alguns pontos. Então, olha, não esquece de marcar certinho a sua turma, se você é nono A, se você é nono B, a data, né? Você fez hoje, coloca a data de hoje, você vai fazer amanhã, a data de amanhã. O nome da escola, Escola Estadual Professora Zilda Comenho Monte. O seu nome, né? Se você lembrar ali o seu número, coloca aqui para mim na frente. Se você lembra ainda seu número, né? Você coloca aqui para mim. Depois que fizer, vai preencher certinho o gabarito, de preferência caneta preta ou azul. Não preencha com caneta vermelha, tá? E não faz a lápis também não, fraquinho. Preenche com caneta que é melhor. Vocês têm 16 questões, todas elas teriam que ser trabalhadas, né, no primeiro bimestre. Algumas questões não deu tempo, mas já foi trabalhada no ano anterior, então dá para vocês fazerem sim a prova. Bom, primeira questão, fala dos números irracionais. Dos números apresentados a seguir, qual deles é irracional? Nós vamos lembrar que o número irracional é aquele conjunto separado dos números racionais que ele tem todas as raízes dos números que não são exatos, então raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de números que não são exatos e o pi, né? O pi e o fi também. Bom, o que ele diz, o que ele mostra para nós que é um número irracional? Quando eu não tenho um período definido. Então, por exemplo, vamos só comentar esse número aqui, ó. Você está vendo que o período é definido? 3, 3, 3, infinitamente. Então, você tem um período definido. Então, esse não é irracional. Irracional é aquele que tem um período que você não consegue definir. Por exemplo, o número π, por exemplo, você tem 3,14 e mais um monte de número que não se repete. Então, por isso que ele é dito como irracional. Então, o que é um número irracional? Quando você não tem um período definido, tá? A questão 2, ele fala assim para nós: observe a tabela. Então, você tem a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira e a quarta coluna. E ele pede para você indicar a coluna que apresenta apenas números racionais. Só vou voltar a pegar um exemplo. Essa coluna tem o π. O π é irracional, então não pode ser a coluna 1. Racionais são todas aquelas colunas, a coluna que tem todos os números, que tem períodos definidos, períodos que eu consigo ver esse período, tá? Que ele tá ali, números iguais, né? Que nem, por exemplo, quando a gente viu aqui, ó, 3, 3, 3. Se eu tivesse 13, 13, 13, seriam números iguais, que se repete. Então, aqui eu vou observar a coluna que tem números com períodos definidos, que eu consigo definir esse período. Ah, o período é 31, 13, 43, então eu consigo definir, tá bom? A questão 3, ela é uma questão interessante, ó. Por quê? Porque nós vamos usar essa questão aqui através da lógica. Então, olha o que ele fala para você. Observa os pontos A, B, C e D na reta numérica, obtidos pelas construções apresentadas. O A, o B estão à esquerda do zero, C e D à direita do zero. Bom, daí ele fala assim para nós: o valor de menos raiz de 3, eu não posso ter raiz de menos 3, mas menos raiz de 3 existe. É um número negativo como qualquer outro, tá? Está representado na reta numérica pelo ponto. Bom, primeira coisa que eu vou observar é negativo. Negativo, eu tenho à direita ou à esquerda do zero? Só essa ideia, se eu tenho à direita ou à esquerda do zero, eu já elimino duas alternativas. A gente sempre fala isso, né? Que é fácil quando eu elimino duas alternativas. E depois,
eu vou observar. Raiz de 3, faço lá na minha calculadora. Quanto que ela é? Então, ela está próxima de quem? Tá bom? Se você observar, já tirar, né, duas alternativas, porque você sabe que ou ela vai estar à esquerda do zero ou ela vai estar à direita do zero, aí é só você calcular a raiz de 3 e ter mais ou menos uma ideia aproximada de quem ela vai estar próximo, tá bom? Questão 4. Questão 4 fala assim para você. Qual ponto melhor representa o número π na reta numérica? Pesquisa lá, falei agora há pouco, não vou repetir porque daí vai ficar muito evidente, mas pesquisa quanto vale o π. O π ele é positivo? Ele é negativo? Se ele for negativo, ele vai estar desse lado. Se ele for positivo, ele vai ser um desses números aqui, tá? É só você fazer a pesquisa que você consegue descobrir, tá bom? Essa é bem fácil. Questão 4. Observe as figuras... Questão 5, desculpa. Observe as figuras abaixo que representam respectivamente uma casa e sua planta baixa com suas medidas. Então, no real, ela tem esse lado aqui como sendo 8,25 metros. E a entrada dela como sendo 4,5 metros. A planta baixa dela está representada aqui. Aqui onde ele tem 8,5 metros, na régua, no desenho, ele representa 33 centímetros. E aqui onde ele tem a porta de entrada, frente da casa, 4,5 metros, na régua, no desenho, ele tem 18 centímetros. Então, eu posso aqui até mesmo montar uma proporção para a gente ter uma ideia, tá? O que eu tenho aqui? 18,25 está para 33, né? Ou desculpa, falei o contrário. 33 centímetros, porque quando a gente tem escala, nós temos o desenho para o real. Então, eu estou falando de uma escala, desenho para o real. Então, eu tenho 33 centímetros para 8,25 metros, tá? Bom, continuando aqui antes da gente falar. Se os 33 centímetros de comprimento da planta equivale a 8,25 metros de comprimento na casa e os 18 centímetros de largura equivale a 4,5 metros de largura na casa, qual a escala utilizada? Então, gente, olha, eu vou ter, como eu falei para vocês, uma escala. A escala é desenho para o real. Desenho para o real. 33 centímetros para 8,25. Só que nós temos que lembrar que eu não posso trabalhar com medidas diferentes. Aqui eu tenho centímetros e aqui eu tenho metros. Então, o que eu vou fazer? Ou transformo centímetros em metros ou metros em centímetros. Eu acho que metros em centímetros fica mais fácil. Então, você vai pegar o seu 8,25 metros, transformar em centímetros, tá? E depois que eu transformar em centímetros, aí eu vou ter 33 centímetros para tantos centímetros, que é isso daqui transformado em centímetros. Aí eu faço a simplificação e vou achar 1 para 25, 25 para 1, 4,5 para 8,25 ou 18 para 33. Não se esqueça de transformar em centímetros e depois fazer a simplificação. Tudo bem? Questão 6. O esquema ao lado é um mapa de um tesouro escondido em uma ilha. O pirata que encontrou o mapa partirá de um ponto do continente representado pelo desenho no navio. Então, ele vai partir daqui. Nessa representação, a distância entre o ponto de partida e de chegada tem 12 centímetros. Então, ele está dizendo que ele olhou lá o mapa dele, então, pelo mapa tem 12 centímetros para ele chegar até a Ilha do Tesouro. Mas olha o que ele fala mais. Sabendo que a escala do mapa é de 1 para 1 milhão. De 1 para 1 milhão. O que significa? A cada 1 centímetro no mapa, tem 1 milhão de centímetros na vida real. Qual a distância que o pirata deve navegar para chegar à posição do tesouro? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho 1 centímetro na vida real como 1 milhão, 1 centímetro no desenho como 1 milhão na vida real, e eu tenho 12 centímetros, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu vou pegar 12 e multiplicar por 1 milhão.
e depois transformar, só que eu vou ter centímetros, eu vou ter que transformar em quilômetros. Faça a transformação em quilômetros. Questão 7. Em uma campanha de vacinação, os 450 frascos de vacina permitiram vacinar 1.575 crianças. A Secretaria de Saúde do município informou que receberão mais 200 frascos. Neste caso, quantas crianças aproximadamente poderiam ser vacinadas com este novo lote? Bom, aí nós temos uma opção, né? Qual que é essa opção aqui? Nós podemos fazer o seguinte, deixa eu pegar meu bloquinho de nota aqui. Nós podemos fazer o seguinte, ó, o que eu posso fazer? Eu tenho 450 vacinas, né? 450 frascos e foi vacinado 1.575 crianças, certo? Bom, agora eu tenho 200 lotes, 200 frascos. Quantas crianças eu vou vacinar? Então, nós montamos uma proporção, certo? Daqui para cá, o que aconteceu daqui para cá? Ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele dividiu. Dividiu por quanto? Então, eu pego 450, divido por 200, eu vou achar quanto que ele dividiu. Aí, eu achei lá um valor, né? Um valor Y lá. Eu vou pegar esse número e vou fazer a mesma divisão, tá? Por quê? Porque eu tenho uma proporcionalidade direta. Quanto maior os frascos, mais crianças eu vacino. Então, uma proporcionalidade direta. Então, se daqui para cá ele dividiu, daqui para cá ele vai dividir também. Quando eu fizer essa divisão, eu vou descobrir quantas crianças poderão ser vacinadas com esse novo lote. Quanto vai vir no novo lote? 200 frascos, tá bom? Questão 8. Observe a receita. Bolinho de chuva, um ovo, uma colher de sal, 2 colheres de margarina, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 3/4 de xícara de leite. Aí ele fala assim para nós, nessa receita que serve 4 pessoas, utiliza 3/4 de xícara de leite. Fernanda deseja preparar bolinhos de chuva para 16 pessoas. Assim, a quantidade de xícaras de leite deve ser. Também vamos usar uma proporção, tá? Olha o que ele fala aqui para nós, a proporção, ó. Para 3/4 de leite, nós conseguimos fazer esse bolinho para 4 pessoas. Mas ela quer fazer para 16 pessoas. Então, quanto de leite eu vou fazer? Lembrando que eu tenho novamente uma proporcionalidade direta. Quanto mais pessoas, mais leite eu vou ter que fazer. Então, o que eu tenho que saber? De quanto eu multipliquei daqui para cá, para 4 e para 16. Multipliquei por quem? Então, daqui para cá eu vou multiplicar pela mesma quantidade. Quando eu multiplicar pela mesma quantidade, eu vou descobrir 3 xícaras, 12, 16 ou 48 xícaras. Tá bom? Questão 9. Um livro foi publicado por uma editora contendo 120 páginas com 20 linhas escritas em cada página. Para atrair mais leitores, diminuindo o preço, a editora começou a confeccionar o livro com 24 linhas por páginas. Nesse caso, quantas páginas terá o livro? Novamente, eu vou fazer uma proporção. Ele tem 120 páginas com 20 linhas escritas em cada página. Mas agora eu preciso de 24 linhas. Então, olha, se aumentou o número de páginas, de linhas, vai diminuir o número de páginas. É a mesma quantidade escrita, tá? Então, eu vou ter que saber, daqui para cá, eu multipliquei por quanto? Eu vou pegar 24, dividir por 20 e vou achar por quanto eu multipliquei.
e daqui para cá eu vou dividir. Quando eu fizer essa divisão, eu vou descobrir quantas páginas eu tenho, tá bom? Questão 10. Em uma pista de corrida de kart, um dos veículos correndo a 12 metros por segundo levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Outro veículo, que partiu junto ao primeiro, correu com velocidade de 10 metros por segundo. Após dar também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Gente, olha que importantíssimo essa pergunta. Outro veículo que partiu junto ao primeiro e correu com velocidade de 10 metros por segundo, após dar também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Ele não está perguntando quanto tempo ele demorou para dar essa volta na pista. Ele está perguntando quanto tempo depois. Se esse chegou em 80 segundos e o outro foi mais lento, ele chegou num segundo maior, tá? E é isso que você tem que achar. Quantos segundos depois ele chegou? Ele não está perguntando quantos segundos ele chegou, ele está perguntando quanto depois dos 80 segundos. Então, olha, nesse caso aqui, nós vamos usar uma razão especial que é a velocidade média. Então, olha, velocidade média do primeiro, ele vai ser delta S, eu vou pôr só S aqui, né? Sobre o tempo, tá? Então, o que nós vamos ter aqui para calcular do primeiro? Por que a gente tem que saber isso? Para a gente saber o tamanho da pista. Então, primeiro ele teve 12 metros por segundo. Eu não sei o tamanho da pista, eu vou chamar de x, dividido por 80. Bom, eu vou fazer produto em cruz, como que vai ficar isso daqui? O meu x vai ser igual a 80 vezes 12. 80 vezes 12. Você vai descobrir aqui o tamanho da pista. Não vou terminar, vocês vão terminar aí. O tamanho da pista. Bom, depois você vai para a velocidade média do segundo. Velocidade média do segundo é a distância dividido pelo tempo. O que você vai descobrir aqui? Você sabe que a velocidade média dele é 10, né? Você acabou de descobrir a distância lá em cima. Aqui, quando você fizer essa multiplicação, você vai estar achando distância e você vai dividir pelo tempo, que é o teu x agora, né? Você vai descobrir em quantos segundos ele deu essa volta. Quando ele deu essa volta, você descobre quantos segundos a mais ele chegou. 13 segundos a mais, 16 segundos a mais, 67 segundos a mais ou 96 segundos a mais, tá? Lembrando que aqui você vai ter que terminar isso daqui, fazer essa multiplicação, substituir no lugar do S, né? Terminar essa conta e você vai achar tantos segundos. Desses tantos segundos, você vai tirar dos 80 segundos, tá bom? Questão 11. Questão 11, né? Ela é uma questão fácil, a gente trabalhou muito isso daqui o ano passado, né? Então, o que você vai fazer? X menos 4 está para x mais 1, assim como 4 está para 6. Produto em cruz. Esse vezes esse vezes esse. Achou o valor do x, você vai responder para mim se é 14, se é 11, se é 8 ou se é 4, tá? Isso daqui, teorema de Tales. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Produto em cruz, esse vezes esse vezes esse. Não esquece que quando eu troco de lugar, o meu sinal passa trocado. Não esquece que o x tem que ficar sempre no primeiro membro e os números no segundo, tá bom? Questão 12. Também teorema de Tales. Produtor rural cria seus gados em uma região quadrangular. A, B, D e E. Então, o gado dele está aqui. Conforme o esquema abaixo, outra região quadrangular foi anexada aqui, ó, A, B e F. A primeira, que é reservada para o crescimento do capim. Então, aqui vai ficar o gado, aqui o capim. As cercas indicadas por AD, BE e CF são paralelas. Então, significa que essas aqui, ó, são transversais, formando assim uma proporcionalidade onde a gente trabalha com Tales. Dessa forma, qual o valor de BC? Então, ele quer achar esse valor aqui, ó, BC. A gente vai chamar de X. Então, eu posso pegar 50 está para X, assim como 40 está para 20.
Vou fazer produto em cruz, tá? 40 vezes x, 50 vezes 20, e eu acho o valor desse BC que eu estou procurando. Se eu pegar 50 para 40, x para 20, dá certo também, tá bom? Você tem essas duas opções. Lembra, a gente falou bastante disso no ano passado, certo? Questão 13. Calcule o valor numérico da expressão menos 2 terços mais 1 menos 3 meios vezes 8 nonos. Gente, primeira coisa, eu vou começar fazendo essa multiplicação. Eu vou copiar lá no meu caderno, ou na prova mesmo, que é o correto. Menos 2 terços mais 1 menos 3 vezes 8, 24. 2 vezes 9, 18. Aí, gente, eu vou ter 24 por 18. Eu tenho que lembrar que para fazer soma ou subtração, eu preciso do mesmo denominador. Então, aqui, por quem eu multiplico para dar 18? Se eu multiplicar aqui por 18, é que eu tenho que multiplicar o número que eu multipliquei aqui embaixo. E aqui também. Aqui, no caso, como aqui o denominador é 18, eu posso pôr 18 sobre 18. 18 dividido por 18 dá 1, tá? E depois, lembrando que eu tenho números negativos eu somo e conservo o sinal, e eu vou ter um positivo aqui, onde eu vou subtrair da sinal do maior. Aí eu vou achar ou 1, ou menos 28, 27, ou menos 1, ou 2 sétimos, tá bom? Primeiro multiplica isso daqui, e depois termina a conta. Questão 14. O número decimal equivalente à fração. Aqui você tem uma fração, né? Essa fração aí é uma fração, a gente fala fração composta, porque ela tem um número inteiro e 2 terços. Então, eu tenho aqui um número inteiro, tá? Então, como que eu posso fazer isso daqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. O inteiro eu posso escrever como eu tenho denominador 3, então eu posso escrever assim, ó. O que é o inteiro? O inteiro, denominador 3, então é 3 terços, mais 2 terços. Eu vou achar quanto que vale essa questão. Lembrando que os números aqui de cima eu somo e o denominador permanece igual. Bom, na hora que eu achar o número aqui, eu faço a divisão. Pego lá a calculadora ou então a mão mesmo e faço a divisão. A divisão do número que eu achei aqui vai ser ou 12,33, ou 1,666, ou 1,2323, ou 0,6666, tá? Mas primeiro eu faço essa soma, depois eu faço a divisão do de cima dividido pelo de baixo. Questão 15. A soma dos 3/4 de um número e seus 2 nonos é igual a 70. O valor desse número é quanto? Gente, primeira coisa que a gente pensa aqui é somar 3/4 com 2 nonos. Mas não é, ele fala soma dos 3/4 de um número. Então, eu vou ter 3/4 de x mais 2 nonos desse número. Então, desse número vai ser 2 nonos de x, é igual a 70. Então, isso daqui é uma equação do primeiro grau, você já sabe trabalhar com isso. Então, 3/4 de x mais 2 nonos de x igual a 70. Lembrando que o 4 e o 9 são denominadores diferentes, então eu preciso chegar num denominador igual, né? Nesse caso, o 4 não tem na tabuada do 9, o 9 não tem na tabuada do 4, então eu multiplico aqui por 9, multiplico aqui por 4. O que eu fiz embaixo eu vou fazer também em cima e vou resolver essa questão aqui para achar que valor, se é o 2, se é o 72, se é o 182 ou 504, tá bom? Gente, ó, uma coisinha aqui, ó, ele fala em área. Aqui ele vê, você viu que ele tá em centímetro, centímetro, centímetro. Aqui é centímetro quadrado, porque ele fala em área, tá? Então, na hora de ser impressa a prova, imprimiram errado. Ele faltou um quadradinho, um 2 aqui em cima, que é a área, tá? Então, ele fala aqui, observe o losango a seguir. OD, esse pedacinho aqui, vale 3 centímetros. OA vale 4 centímetros. Esse pedacinho aqui vale 4. E AD vale 5 centímetros. Aí ele pede a área desse polígono. Se você observar, você tem 2 triângulos. Se você conseguisse cortar aqui no meio e dobrar,
ia sobrepor o outro. Então, se você não lembra a área do triângulo, você pode fazer a área do... Se você não lembra a área do losango, você pode fazer a área do triângulo e multiplicar por 2, tá? Base vezes a altura dividido por 2. Você acha a base vezes a altura dividido por 2 como um triângulo. Multiplica por 2, um triângulo mais um triângulo, você tem a área desse losango. Lembrando que a base é de B a D e você tem o valor de O a D. Se você lembrar disso, você consegue achar a área desse losango, tá bom? Lembrando que acho a área de um triângulo, multiplico por 2, porque eu tenho um triângulo aqui, um triângulo aqui. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês façam com bastante atenção. Não fica buscando na internet resposta, porque você é inteligente o suficiente para fazer uma prova, tá? E eu espero também que vocês coloquem, façam aquilo que eu pedi para vocês. Coloquem todas as contas, tá? Aqui para mim, como que eu fiz, escrevo lá a área do triângulo, base vezes altura, como eu fiz cada uma delas, porque eu quero que vocês tirem foto do gabarito e foto de cada resolução. Vamos supor aqui nessa primeira que fala assim, os números apresentados, não tem conta aqui, mas você escreve para mim, o número irracional não tem período definido e tira uma foto e marca ou a ou a B, ou a C, ou a D. Então, você justifica. Questão 2 também não tem conta. Então, você vai justificar. Anotei a coluna 1 porque nela tem todos os números racionais. Ou a coluna 2, ou a coluna 3, ou a coluna 4. Eu quero que você justifica, tá? Todas elas. Mesmo que não... Aqui, por exemplo, também não tem conta. Eu coloquei que é a letra A porque o número π equivale a tanto, tanto, tanto. Coloquei que é a letra B porque equivale a tanto, 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 tá? Então, quero que você escreva uma por uma. Aqui você vai ter que fazer conta, não tem jeito, né? Então, naquela que tem conta, você fotografa a conta. Aquela que não tem, você justifica e me manda, tá bom? Você pode mandar até sexta-feira. Se tiver dúvida, me manda no particular. E se precisar, volta 1, 2 vezes nesse vídeo, que eu acho que o vídeo tá bem claro. Tudo bem? Fica com Deus. Até a próxima vez, para nosso próximo vídeo.